Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, a esse sábado que a gente está encerrando a comemoração de 73 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, conhecido carinhosamente como Cantinho de Jesus. E hoje a gente já vem até resumindo, mas falando só cantinho, né? Então cada dia a gente está encurtando um pouquinho mais o nome do nosso centro. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina, eu vou me apresentar porque eu sei que tem algumas pessoas que nunca me viram aqui, mas só tem 33 anos que eu faço parte dessa casa maravilhosa. Hoje, mais atuante aqui no sábado, que é o dia que a gente está aqui hoje. E durante toda essa semana tivemos apresentações de estudos especiais sobre os apóstolos do Espiritismo. Eu vou ler aqui uma mensagem do Bezerra de Menezes, capítulo 1 do livro O Espírito da Verdade. Sejamos, assim, valorosos, entendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade. Proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há salvação. Solução. Isso, fora do Cristo não há solução. Vou fazer a prece para a gente dar início aí a mais uma reunião. Senhor Jesus, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em comemoração ao aniversário dessa casa tão querida por todos nós, que são 73 anos de muito trabalho, principalmente o trabalho do Espiritismo, do estudo, da renovação, que a gente possa crescer cada vez mais, tanto encarnado quanto desencarnado, e que a gente possa estar sempre nos ajudando e ajudando a todos aqueles que precisam, que estão aqui em torno de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Gostaríamos então de dar as boas-vindas, a Marília e ao Alberto, que vai fazer uma harmonização aqui para a gente nesse momento. Andei por longos caminhos a procurar por você. Pisei em tantos espinhos e não encontrei você. As noites sempre tão frias, estrelas eu não as vi. Andei contando os dias, sempre esperando você. Às vezes fico pensando, porque eu vivo assim. Eu passo a vida sonhando, pensando como é você. Seu nome é felicidade, assim eu ouvi dizer. Meu mundo é sempre saudade, saudade é o meu viver. Felicidade vem
Andei por longos caminhos, andei por longos caminhos, e hoje encontrei você. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, os meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui, nesta casa de palha, eu encontro a paz, o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, os meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui, nesta casa de palha, eu encontro a paz, o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Eu estou triste e minha alma está cansada. Quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. E agora vamos convidar a palestrante Antônia Abreu. Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa novamente, que vai falar para a gente sobre o tema Bezerra de Menezes. Não vale a pena, gente, a gente ficar só cantando. É bom, não é? Nossa! Aí bota a gente pra falar pra quê? Hein, Deparilho? Pra que isso? Não é? Ah, é? Ixi, aí vai lá. Não vou falar nada não. Isso, perdoa. Perdoa e segue. Você ouviu, não? Hã?
Uma nota muito delicado, principalmente nos tempos em que vivemos, que solicita de nós padrões comportamentais diferentes, de exemplo e principalmente de participação junto ao próximo. Quando você pega exemplos como os de Bezerra de Menezes, por mais que eu tentasse concatenar a palestra, colocar os casos, alinhar o que ia falar, é realmente desafiador. Porque chega a ser quase que para nós, que somos muito palavrosos e trazemos um carinho especial com os textos do Evangelho, que é mais a nossa praia, né? Tá usando o estudo minucioso do Evangelho para olhar para o Evangelho e tentar enxergar o que existe de espiritual em meio às palavras, às frases, aos textos, tirar ali o espírito da letra. A coisa fica muito técnica e muito palavrosa na nossa vida, com pouca ação, não é? E a gente acaba se limitando às oportunidades que temos de agir junto aos familiares, junto ao ambiente de trabalho, a pouca sociedade que nós temos acesso. E aí, quando você pega um movimento como aqueles que foram citados aqui durante a semana, ou mesmo como companheiro que é alvo das nossas atenções de hoje, que é Bezerra de Menezes, nossa, chega a ser constrangedor. E esse testemunho eu estou trazendo porque nós já trazemos as nossas lutas de questionamentos íntimos, qual é a nossa participação na sociedade? O que estamos conseguindo fazer de real junto ao Evangelho do Mestre, né? E quando você esbarra com esse exemplo, que nós vamos trazer aqui alguns pontos, você vê o quanto a gente ainda precisa de tempo para amadurecer enquanto sociedade e enquanto pessoa mesmo, para que as ações, elas crísticas, se tornem algo mais espontâneo em nossas vidas. Nos faz lembrar de cara a reação daquelas ovelhas quando, na parábola do grande rei, Jesus contando que quando o Filho do Homem vier em sua glória e os santos anjos com ele, eu não sei se você se lembra dessa passagem, ele vai separar os homens uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. Vai colocar as ovelhas à direita, vai colocar os bodes à esquerda, e vai dizer assim para as ovelhas que estão à direita, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por herança um reino que está preparado desde a formação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber, eu estive preso ou doente, você foi me visitar, você foi me ver, né? Eu era estrangeiro, você me recebeu. E a ovelha, ela traz uma característica, de cara nós vamos linkar ela com o personagem alvo de nossa atenção, Bezerra de Menezes, porque ela traz uma característica que ela diz assim para o Senhor, mas quando foi, Senhor? O Senhor teve fome, nós te demos de comer, o Senhor teve sede, nós te demos de beber, o Senhor estava preso ou doente, nós fomos te ver, não é? E quando foi isso? Nós não lembramos disso, não. Bezerra de Menezes, ele agia ao longo do seu mandato de vida como médico, político, empresário, com tudo aquilo que ele buscou fazer, ligado à questão das artes, com tudo que ele buscou fazer, era um indivíduo que agia de forma muito despretensiosa. Ele agia como essas ovelhas sem fazer conta do que está fazendo. Diferentemente de cada um de nós, quando levantamos de manhã pensando, né? O que vai trazer mais benefício, o que daria mais respaldo. O próprio espírita como um todo, ele trabalha na linha da caridade de forma sistematizada, de forma bem pensada e calculada. Aliás, muitos de nós saímos aí para as atividades, a campanha do quilo, aquele sol de sábado à tarde, né, um calorão, pensando assim, quantos bônus horas isso aqui deve dar, né? Um calorão desse, eu sei com esse peso nas costas, calculando direitinho, mas Bezerra não. Ele trazia falas que eram impressionantes em relação à conduta, por exemplo, de um médico. Nós não vamos falar aqui só do político,
ou do empresário, que ele também o foi, daquele que convivia, pai de muitos filhos. Nós vamos falar do médico. Ele tinha uma fala, que eu tive que pegar uma cola aqui, que é algo assim assustador e que já começa a nos mostrar com que tipo de espírito nós estamos lidando. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, como tudo começou, porque a presença dele no nosso país, mas vê se tem cabimento isso. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição. Aí você começa a olhar para si, aquele que olha para um filho dentro de casa, aquele que sabe que um filho às vezes está acamado, doente ou precisando de um tratamento de urgência, né? E aqui ele vai falar como médico, é como se ele estivesse falando para si. E vê se isso respinga na sociedade de hoje. Um médico não tem direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto. A coisa começa a tomar um rumo engraçado, porque é muito constrangedor. E o que a gente começa a perceber é que são dois universos muito distintos, daquele que abraça essa conduta discipular mesmo, de estar com Cristo, e aquele que de uma forma ou de outra busca um diploma a fim de exercer uma profissão remunerada e rentável. Muitos casos no Evangelho, as pessoas buscavam a cura e buscavam Jesus, e isso serve para nós na casa espírita, porque na maioria dos casos a diferença das palavras é singular e ela nos coloca a pensar. A maioria dos casos não levavam para Jesus. Não levavam para Jesus. Traziam para Jesus. E é uma diferença importante. Né? Lá na passagem do cego de Betsaida, vai estar escrito que trouxeram-lhe um cego pedindo para que ele tocasse. E não levaram-lhe um cego. Pode parecer bobagem, pode parecer que não tem diferença, mas quem leva para Jesus não está com Jesus. Um pai que leva o filho para a evangelização, ele não está indo para a evangelização, ele leva o filho, deixa o filho lá e volta para buscar. Agora, um pai que traz o filho para a evangelização, ele está envolvido no processo de evangelizar. Então, trouxeram-lhe um cego, né? Quando Jesus pede para que lhe trouxessem o cego de Betsaida, ele pedia para o discípulo envolvido na proposta do cristianismo para que trouxesse. E aqui a gente vê movimentos diferenciados, não pergunta se é longe ou perto. Está envolvido no processo. É como se o indivíduo fosse mesmo que longe, levando toda a seara com ele, levando todo o processo do cristianismo com ele. E é isso que Bezerra teimava em fazer, não proclamando, mas agindo, realizando. Né? Quando um aflito lhe bate à porta, não pode perguntar se é longe ou perto. O que não acode por estar com visita. Às vezes acontece, né? O médico, não posso, porque eu estou com visita. Isso nos lembra também, cada um de nós, enquanto em processos de frutificação, pensamos muito se é o momento de dar os frutos. E não tem como não lembrar de Bezerra com tudo que ele fazia e não lembrar daquela figueira plantada na estrada de Betânia. Quando Jesus indo para o templo, passando ali de manhã, ele vê uma figueira muito bonita, vocês se lembram disso? Com muitas folhas. E chega até ela para ver se achava alguma coisa. E não achando nada senão folhas, vira para aquela figueira e diz que ninguém jamais coma fruto algum de ti. E no outro dia, saindo do templo pela manhã, os discípulos viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Uma passagem complexa. Mas como nós estamos falando aqui de Bezerra, nós estamos dizendo que já existe exemplo entre nós daquele que não mede esforço para frutificar. Porque se o Evangelho nos diz que a árvore será conhecida
pelos seus frutos, não pelas suas raízes, pelos troncos, capacidade de multiplicar, mas é pelos frutos que as conhecereis. E Marcos vai dizer que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E nós temos que parar para pensar qual é o momento que nós, na vida, com exemplos que já temos, de todos aqueles que foram vistos aqui nessa semana, e de um companheiro como Bezerra, com tudo que ele fazia, se nós temos hora de dar fruto, porque aquela figueira, o interessante dela, que Jesus vai até ela no momento que não era a época de dar figo. E muitas pessoas, estudiosos, olham aquilo e pensam assim, mas como é que Jesus vira para uma figueira e fala que ninguém jamais coma fruto algum de ti? Não era a época de figo. É estranhável isso. Mas o que Jesus está querendo dizer para nós? Que o exemplo que tivemos no Brasil de um Bezerra de Menezes era um companheiro que frutificava a todo instante, a qualquer hora, de dia, de noite, de madrugada, sem medir esforços, frutificando ininterruptamente. Mas nós não. Nós temos momento para frutificar. Às vezes nossa campainha toca lá na segunda-feira, a nossa ação no cantinho aqui, né? É na quarta, eu viro para a pessoa que está buscando um alimento físico ou um alimento espiritual, uma conversa amiga, um consolo. E olha que nós estamos aqui representando o Consolador prometido. Aí eu viro e falo assim, Migão, estou apertado. Quase que você diz assim, a novela vai começar agora, né? Me procura na quarta-feira lá no cantinho de Jesus, porque é meu dia de frutificar. Segunda não. Fruto na segunda é fruto temporão, né? Não tem capacidade de ofertar isso. Mas Bezerra não, gente. Era o tempo todo, de forma exaustiva. Lembrando outros ícones, como Chico Xavier, por exemplo. Tem uma foto do Chico, né? Que ele está assim, tomando um cafezinho, mas numa alegria, junto com os amigos, que o pessoal olha e fala assim, gente, o que essa foto tem demais? Nada. Tomar um café tão gostoso, né? Mineiro ama, né? Tomando aquele cafezinho dele, não tem problema nenhum. Se aquela foto não fosse tirada numa segunda-feira, depois de 3 dias ininterruptos de trabalho, atendendo as pessoas que o procuravam em caravana na cidade dele. Sexta, sábado e domingo, ininterruptamente. Filas imensas, quilométricas, e o Chico atende todo. Segunda-feira, tomando aquele cafezinho gostoso. Esse não seria o problema daquela foto linda se não fosse esse detalhe. Feliz da vida por ter trabalhado, assim era o Bezerra. Trabalhava de forma ininterrupta, né? O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado. Quer desculpa melhor do que essa, família? Né? Ai, eu estou tão cansado, hoje não vai rolar, não. Atividade lá não vai dar. Liga para o centro, liga para o coordenador e fala assim, amigão, segura a onda aí, porque hoje eu ralei muito, né? Ou por ser alta noite, mau caminho ou o tempo, aquele caminho é complicado. Vou atender lá, não vou não. Tem que entrar na vila, você tá doido, não vou não, né? A gente não ouve muito isso. O caminho é complicado ou o tempo é complicado. Quem viu o ventinho que deu ontem à noite? Deu uma brisa boa, não deu? Às vezes a pessoa está ali com um jaleco branco, o telefone toca, de repente ele liga e fala assim, não dá para sair de casa não, filho. É um vento frio, né? Então, às vezes, e Bezerra trazendo esse exemplo aqui para nós. Não pode um médico, ele não tem o direito de falar nem se o caminho é mau ou se o tempo está ruim. Se fica longe ou se fica no morro. Falas dele. O que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Um médico não tem direito de fazer isso. Só que, eu não sei se temos médicos aqui presentes, mas isso não importa. O que importa para nós aqui é que o exemplo dele, que vamos percebendo ao longo do estudo, é o exemplo crístico. É o exemplo de que quem, como Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, Bezerra poderia falar assim.
E nós, no nosso raio de ação, na nossa pequena seara que o Pai nos colocou, qual a nossa cota de boa vontade e de participação? Essa é uma boa pergunta, independente da nossa área de atuação, não é? Se somos convidados no lar, a cuidar do lar, a organizar, se somos convidados na empresa que participamos a lavar os pratos, a arrumar as coisas, qual é a nossa cota de amor naquilo que estamos fazendo? Talvez essa tenha sido em relação a esses que eles chamam de bom velhinho, a esses que eles chamam de Kardec brasileiro, a esses que eles chamam do médico dos pobres, porque a época dele, a grande diferença entre Bezerra e os seus colegas formados é que no primeiro consultório que ele monta em sociedade com um amigo, né, eles não tinham clientela, e Bezerra, sem pensar, começa a atender as pessoas que careciam e que não tinham condição de pagar. E atendia a todos. E isso deu a ele o título, na época, do médico dos pobres. E ele foi intitulado assim, na realidade, por colegas de trabalho, aqueles que já com a sua clientela, com o seu consultório, porque eram da região, o pai era médico, o tio era médico, já existia a clínica, ele entra ali já sentando na janela, né? Então tinha facilidades que Bezerra, saindo lá do Nordeste, lá com seus 19 anos, com aquele chamamento para ser um doutor, para ser um médico, reúne toda a família através dos seus pais, onde custearam a despesa dele de transporte. E para passar aqui alguns dias. E a beleza desse jovem de 19 anos, que queria muito auxiliar o próximo, vai encontrar aqui desafios enormes, porque você tinha uma universidade de medicina no Rio de Janeiro e outra na Bahia. E ele opta ali pela capital da época. E quando chega lá, passa muito aperto. Então, quando ele é convocado na espiritualidade, nós vamos chegar lá para poder talvez buscar o texto no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra a convocação de Bezerra. Nós vamos ver que quando ele vem para a capital, ele vem muito ciente do que ele queria fazer. E os desafios são enormes. Mas essa convocação dele na espiritualidade, ela não é feita à toa. Ela é feita pelo mentor espiritual do país. Ismael reúne uma falange, reúne muitos companheiros, e através de um discurso inflamante, ele convida todos a um processo de restauração aqui, de instauração aqui no Brasil, de um sentimento diferente para a humanidade, e ele vai convocar Bezerra, e Bezerra aqui encarnado. Aos seus 19 anos, ele busca esse mandato de medicina. E quando ele vai fazer a sua inscrição, quando chega na cidade do Rio de Janeiro, ele tinha aquele dia para fazer a inscrição, a gente começa a perceber o apoio. Apoio esse, gente, que todos vocês têm na vida de vocês, e pouquíssimo usado. Pouquíssimo usado. Qual de nós tem uma conversa diária com o mentor espiritual? Qual de nós tem um papo sereno e firme com o Pai, com o Mestre Jesus diariamente, na segurança que você está amparado? Então, quando ele chega no Rio e que a universidade fecha as portas no dia de inscrição, que era feita uma vez por ano, e que ele não consegue entrar, e que ele se senta entristecido, elevando o pensamento, buscando mentalizar que recurso utilizar, eis que aparece uma menininha, junto com uma babá, chega perto dele, e ele com aquela cara triste ali e tal, tipo assim, né? E agora, só daqui a um ano que eu consigo fazer a matrícula. Aí a menina chega e fala, moço, por que o senhor está triste? Aí ele compartilha com ela. Eu tinha que estudar aqui, tinha que fazer a matrícula, mas o portão fechou, eu não consigo entrar mais. Ela aqui?
Ah, não é assim, não fique triste. Vem comigo, pega ele pela mão, a babá acompanhando, dá a volta, entra na portaria. O rapaz que tomava conta da entrada, o segurança, vê a criança, dá livre passagem, ele estranha, vai levando pelos corredores, entra numa secretaria, bate, um senhor sentado à mesa, fala assim, que foi, minha filha? Pai, o diretor da universidade. Ô pai, esse aqui é meu amigo. Ele quer muito estudar. Ele quer ser médico, pai. Mas o portão fechou. Aí o pai, não, ele vai matricular, minha filha. Não é bonito isso? Espiritualidade atuando em benefício daqueles que já trazem algo. E o Evangelho, nessa hora, é repleto de possibilidades, porque é claro dizendo que aquele que tem, lhe será dado. Agora tem o que, gente? Talvez nos falte algo transformador na vida, em bases de confiança, serenidade e segurança, que talvez Bezerra apresente para nós nas suas ações. A quem tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, infelizmente o Evangelho nos diz que até o que ele acha que tem, lhe será tirado. Muitas das coisas nós achamos que temos. Nós achamos que temos serviçais, nós achamos que temos poder, nós achamos que temos direitos, esquecemos os nossos deveres, posses. Vamos descobrindo com o tempo que achamos que temos, porque não temos absolutamente nada. Tudo pertence ao Pai. Está para nós como um empréstimo temporário. Isso faz com que a gente entenda um pouco o perfil desse nosso homenageado de hoje, Bezerra de Menezes, totalmente desprovido de recursos de ordem material, se lança numa empreitada como essa. E quando ele aluga o local que ele estava e busca trabalho, às vezes não encontra, se propõe a dar aulas particulares na cidade do Rio de Janeiro, e ali o primeiro convite que ele tem, já com aluguel atrasado, era de um jovem que queria aulas de matemática. Não sei se vocês sabem esse caso. Aula de matemática, e Bezerra pensou assim, é meu fraco isso, eu não sei matemática. Como é que eu vou concentrar em dar aula de matemática? Mas na hora que ele lembra que o senhorio da onde ele morava estava só querendo um imóvel de volta, e ele ia ter que cair na rua, sem recurso, ele aceita. E aquele jovem, como se fosse, parece que muito rico, se propõe a pagar não a primeira aula para ele, mas pagar todo o curso, todas as aulas de uma única vez. E chega lá em dinheiro. Para Bezerra, graças a Deus, não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, né? Vou pegar aqui e traz para ele um montante e entrega na mão dele. Marca o dia que eles vão encontrar lá na biblioteca para poder ter as aulas. E aí Bezerra vai com antecedência, alguns dias antes, se estuda, prepara para dar aquelas aulas e pergunta se o jovem aparece. Aparece não. Não vai, dia nenhum. Há quem diga que é o recurso que a espiritualidade encontra, convocando a tarefa para esse espírito encarnado de boa vontade que iria, na pior das hipóteses, aprender um pouquinho de matemática, né? Porque eu acho que eles estavam achando que ele estava precisando de matemática. Porque ele não aparece, deixa pagas as aulas e que resolve o problema do Bezerra temporariamente, por um certo instante. Mas todo o dinheiro que você colocasse na mão desse companheiro, depois de formado, ia ser insuficiente. Por que insuficiente? Porque tudo que caía nos bolsos dele virava esmola, virava donativo. Como médico dos pobres, e um bom médico dos pobres que era, não valia só a consulta. O que ele mais ouvia depois da consulta, depois de enviar a receita, como é que eu vou comprar isso, doutor? Isso é caro. Na época você não tinha o posto de saúde, né? Você tinha lá, como é que chama hoje? A farmácia popular, né? Onde você retira. Não tinha.
Era com grana, era com dinheiro que se comprava. E se ele atendia alguém que tinha condição de pagar, ele punha nesse bolso daqui. Na hora que chegava um que não tinha condição, ali mesmo ele enfiava a mão e tirava. E a história que contam é que Bezerra, não raro, muitas vezes, voltava para casa 1 hora de distância de bonde, voltava para casa a pé, porque ele ia tirando do bolso o recurso que tinha, dando aos pobres que necessitavam, e ali várias vezes ele se pegava na hora de ir embora, os colegas ou os amigos já tinham ido e ele sem um centavo para poder pagar o transporte. E encarava o passeio a pé pelas madrugadas. Interessante, né? O pessoal já sabia, de vez em quando, gente, o dinheiro do Bezerra. Bezerra, não sobrou nada, peraí, estamos aqui, damos transporte. Porque sabiam da história que ele voltava a pé várias vezes para casa. É uma história de muita doação, de muitas possibilidades diferenciadas de doar tudo aquilo que pudesse doar. Em certa feita, sem recursos, saindo de casa cedo para o trabalho, a esposa vira e traz a pérola para ele, né? Bezerra, não temos nada em casa para comer. Aí Bezerra, naquele dia, se recolhe constrangido, eleva o pensamento a Maria Santíssima, que era para ele assim o link direto com o Pai. Ele usa o nome da companheira e se envolve muito com ela mentalmente em suas preces, né? A mãezinha de Jesus. E ele ora fervorosamente e fala com ela assim, vamos ter fé, o Pai vai solucionar. E ele sai para o trabalho. Logo em seguida, algumas pessoas ficaram sabendo da necessidade de Bezerra. Chegam na casa dele com uma carroça de mantimentos. E ele só fica sabendo à noite, eles sabiam que iam auxiliar, mas ele só fica sabendo à noite do descabido quando ele chega em casa, a mulher vira para ele assim, não precisava exagerar, né? Eu não estou tendo nem onde pôr as coisas. Ou seja, é o discípulo que dá o que tem no compartilhar do pão. E aí não tem como não lembrar de uma passagem do Evangelho muito rica, aonde, fim de tarde, os discípulos preocupados com a multidão, viram para Jesus e dizem assim, Senhor, já é tarde, não convém dispensar a multidão para que possam ir pelas aldeias para buscar alimento para si? E naquela hora Jesus vira para o discípulo e fala assim, não, dai vós de comer. E os discípulos, mas Senhor, nós não temos nada. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus solicita aqueles pães. Pega os pães, abençoa o Pai. Olha que recado bonito que Jesus traz para nós. Nós temos um Pai, família, amoroso e bom. E todos os movimentos de Jesus eram nesse sentido. Abençoa com o Pai, devolve os pães para o discípulo. E os discípulos entregam os pães para a multidão. A passagem diz que comeram 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Deduzindo que na época tinha mais mulher do que homem como é hoje, 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, o negócio passou dos 10.000, gente. 5 pães para 10.000 bocas. E aí Jesus, de forma surpreendente, vira para o discípulo aprendiz, que aí nós vamos pegar aqui o exemplo de Bezerra agora, né? Com bases de fé, vira para aqueles discípulos e diz assim, agora ajuntai dos pedaços que sobejaram para que nada se perca. Ajuntar dos pedaços que sobraram para que nada se perca. Temos que ter o quê, gente? Humildade. Imagina todo mundo aqui se fartou e alguns companheiros vão juntar os pedaços que sobraram. Vai comer mais não? Posso pegar? Pode. Você já está bem? Já comeu bastante? Posso? Pegou e começaram a juntar os pedaços que sobraram. E a passagem diz
que somou-se 12 cestos cheios de pedaços que sobraram da multiplicação. É o que o Bezerra fez naquela manhã, quando ele vira para a esposa e pede a ela fé. E vai trabalhar. Na hora que ele volta, uma carroça cheia de mantimentos. Pergunta que não quer calar. Eram quantos discípulos, gente? Estou perguntando para os encarnados, gente, para os que estão aqui encarnados. Eram quantos discípulos? 12 discípulos. Para quem entra na tarefa, Senhor, nós não temos nada. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, né? De repente você está com um cesto cheio a te representar. Não é bonito isso no Evangelho? Bezerra saiu para a tarefa. E de repente, quando ele volta, o mantimento está todo à sua disposição. Esse exemplo ele dá para os filhos, ele dá para a esposa, ele tem com os amigos. E isso é muito bonito. Não só esse exemplo, mas exemplo também de muita fé, de muita resignação. Porque nós vamos ter um outro caso interessante dele, quando a sua filha, já na condição de presidente da Federação Espírita Brasileira, ele se converte ao espiritismo. Não, a gente imagina que Bezerra nasceu espírita, né? Mas não, é com o tempo que ele fica conhecendo a doutrina, através de alguns amigos, quando é traduzido o Livro dos Espíritos e chega nas mãos dele, e ele se encanta com aquilo, ele lê algo que para ele já era de conhecimento íntimo. Ele não se assusta com o que ele lê. Para ele não era novidade, devido à condição espiritual que ele envergava. E ali, já na condição de presidente da FEB, tendo o apoio de um verdadeiro anjo encarnado, que é a sua filha, que o acompanhava em todas as suas atividades, ele recebe num dia lá a notícia de que a sua filha desencarnara, com, se não me engano, 18 ou 19 anos de idade. E a história diz que Bezerra, naquele dia, junto com a comoção dos familiares e dos amigos, faz o velório da filha, direciona o enterro, o corpo é velado, enterrado, e naquele mesmo dia, Bezerra é visto na Federação Espírita Brasileira, na reunião mediúnica que ele participava da mesma forma na sua tarefa. É uma boa pergunta para nós, não é? Que estamos na casa espírita com nossas atividades. Se alguma coisa acomete um filho nosso nessa idade, ou quem quer que seja dentro do nosso lar, qual é a nossa reação diante da tarefa que abraçamos? Tem que ter muita convicção, não é? E assim ele faz. Ele vai para a tarefa. Reunião mediúnica acontece e diz a história que naquele mesmo dia, não é, ele recebe uma comunicação da filhinha recém-desencarnada, falando, paizinho, estou amparada aqui, e daqui já percebi que a nossa possibilidade de atuação no bem vai se multiplicar e eu estarei do teu lado ainda, te auxiliar na tarefa. No mesmo dia. A beleza desse tarefeiro para com a doutrina é algo impressionante, porque precisávamos ter fincados aqui no Brasil, considerado coração do mundo, a pátria do Evangelho, alguém que pudesse ter muita convicção no cristianismo e auxiliar na implantação daquilo que nós vamos chamar cristianismo redivivo, o Consolador prometido, que nós vamos encontrar nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a fala de Humberto de Campos, quando ele nos diz que é natural que no velho mundo se recebesse as hostes dessa doutrina via Allan Kardec. É natural que isso fosse plantado lá. Mas que essa árvore seria passada para cá, porque aqui é que deveríamos sentir e realizar em bases de coração, de sentimento, tudo o que precisava ser feito. Por isso, Bezerra é convocado na espiritualidade no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
E aí eu vou ler para vocês aqui essa convocação, porque é algo que realmente também nos surpreende, e convido vocês a pensar, não como talvez missionários que possamos ser, porque a gente sabe se colocar no seu lugar, né, gente? Cada um aqui sabe, sabemos das nossas lutas. Mas vendo e descobrindo a história de Bezerra, vale a pena vocês depois pesquisarem, a internet traz tudo sobre ele, palestras, trazendo ali a biografia dele, vocês vão descobrir homem comum, com dores, com dificuldades financeiras de todas as ordens, com desafios empresariais de montar negócios e de quebrar, de passar aperto, mas em momento algum deixou de amar. Em momento algum deixou de usar o sentimento crístico nas ações do seu dia a dia. E isso todos nós podemos ser. Sim, João, junto aos 7 eu sous que nós vamos encontrar de Jesus, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira, a luz do mundo, também é citado. Mas em Mateus, depois das bem-aventuranças, Jesus é claro quando diz aos discípulos, e eu transfiro a vocês nessa hora em padrões de responsabilidade, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Nós temos essa função de iluminar. E o que Bezerra fazia, que em meio à escuridão das mentes, era iluminar as consciências. Então ele é convocado para que estar presente no Brasil, na terra do Cruzeiro, sobre novas propostas que o povo não conhecia. Eu vou trazer pequenos trechos aqui sem querer cansar vocês. Aquele relógio ali está certo, gente? É isso mesmo? Tá? Meu Deus, vamos tentar. Fala de Ismael. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ele está falando de 100 anos, aonde teríamos a base kardeciana, doutrinária, do Consolador, que é sinalizado no Evangelho do Cristo como aquele que teria duas grandes funções: ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essas funções o Consolador tem que ter. E o que Bezerra faz na prática é viver o Evangelho, refazendo essa leitura do Evangelho na prática, tá? Então, são grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade. No século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão um sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Olha a programação da espiritualidade, como é que funciona. Vai vir guerra. Vai vir escândalo. Mas, gente, o escândalo é necessário. É daquele por quem o escândalo vem, mas é necessário. Vai vir guerra. Nós estamos finalizando uma espécie de civilização, mas outra virá. Gerações distintas, os mesmos homens renovados. Mas a guerra, a dor, a tristeza, o amargor te convidam a uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aqui. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão nestes séculos nos círculos da cultura terrestre. Olha que interessante, ele continua. A fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Gente, nós estamos em que século? 21. Século 20 passou. Transição entre a civilização com vias de desaparecer para que surja uma nova civilização. Temos aqui representantes de uma nova civilização.
Ela só aguarda a movimentação de vocês. Interessante colocar. Sim. E ele está falando antes do Consolador, porque o Bezerra não está falando reencarnado ainda, ou encarnado. Eles estão nos espaços espirituais já definindo uma programação Sim. que iniciou em 1857 com a chegada dos espíritos. Exatamente. Só que aí Bezerra já estava encarnado, né? Nós vamos ver aqui. Mas o que acontece? Ele vai no Brasil representar esse grande movimento à época. Ele é o primeiro político, nem à toa que ele se tornou um. Muitos perguntam por que ele largou o sacerdócio da medicina, né, para se envolver com a política, porque muitos que eram atendidos solicitam. Nós precisamos de governantes como você. A esposa, a primeira esposa dele, que ele se casa 2 vezes, né, a primeira esposa insiste, você vai poder muito ajudar. E ele vai ganhando uma ascensão política muito forte pelo homem, pelo espírito que é. E ali, conhecedor já da doutrina espírita, em um determinado momento da vida, enquanto encarnado, ele vai professar isso de forma pública, num discurso como um deputado geral, se não me engano, quase como um senador na nossa época, num discurso para mais de 2.000 pessoas. E aí, o que acontece? Vocês acham que vão aceitar de pronto isso? Esse negócio aí de feitiçaria? Esse negócio aí de bater o pembo? Esse negócio aí que estão falando aí de loucura que esses espíritas fazem? Mas ele não, ele vai de cara limpa discursar como um político que era, faz o seu discurso se declarando um espírita convicto. Ele assina para um jornal com o pseudônimo de Marx, semanalmente falando do espiritismo, durante anos a fio, sem perder um dia. Olha que interessante isso, sem perder uma semana, totalmente engajado na divulgação doutrinária. E a perseguição não cessa. Ele come o pão que o diabo amassou com isso. E aí não tem como a gente lembrar do discípulo verdadeiro que no final das bem-aventuranças ouve de Jesus assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo fizerem todo mal contra vós por causa do meu nome. Em verdade vos digo que assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Bezerra não tinha medo de cara feia. Ele tinha medo de não fazer o que ele deveria fazer. E ele se lança por conta desses detalhes. Então nós estamos falando aqui de uma ruptura de uma sociedade para um surgimento de uma nova. A civilização armada, olha o que é programação, companheiro. Amigos, olha a programação. Nós estamos vivendo um momento aí agora de guerras, não estamos? De conflitos, de doenças, né? E tem muito espírito aí descabelando. Vamos pensar nisso. Às vezes o telefone toca, você recebe a notícia do desencarne de um parente, vamos lembrar do Bezerra. E naquele mesmo dia, com serenidade, vai para a tarefa. Com serenidade. Você atende o telefone, o quê? Gente, 30 anos de doutrina? Vamos dar um exemplo. O filho está ali do lado. Ah, sim. Ah, foi. Ah, pois não. Onde é que vai ser o velório? Vamos serenar. Temos que ter equilíbrio. A vida continua. A sensação que a gente tem é que a maioria dos espíritos, sabe o que vão falar quando chegar do lado de lá? Abrir o olho na espiritualidade? Ah, a vida continua mesmo. Porque vive como se fosse, né, uma coisa louca atrás das questões materiais. Gente, vocês são imortais. Tem noção do que é isso? Fecha o olho aqui e abre o olho do lado de lá. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós vai ser recebido de maca. Pega daí e põe na maca. Por quê? Vamos ter mais vigilância. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Nós estamos falando do Brasil. Ismael é o nosso patrono aqui. Aqui, quando você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vale a pena a leitura,
todos os países estão se reunindo espiritualmente para ver a colaboração de cada qual. E Ismael está falando aqui para a falange espiritual aqui. Se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural nos centros culturais do velho mundo, o que ele está falando? Tem que ser primeiro lá na Europa. Não dá para ser aqui. Primeiro tem que ser lá. Kardec está lá, vai ser natural que seja assim. Né? É na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Vai ser aqui no Brasil que nós vamos dar vida para esse conhecimento dessa nova revelação deste Consolador prometido. Vai iniciar lá, mas é aqui que nós vamos viver isso. É aqui que vai pedir de nós um testemunho. Houve na elocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim. Olha aqui que ele vai falar com um espírito que está lá no plano espiritual, que vai reencarnar entre nós e adivinha quem é? Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Gente, o que está falando aqui com Bezerra? Está falando o que vai fazer, mas não pegou o aceite dele ainda não. Ele está dando um susto no cabra. Está falando assim, ó, o que você vai ter que fazer é isso aqui. Está falando que vai ter que arregimentar elementos dispersos. Existem elementos dispersos dentro da doutrina espírita? Imagina naquela época. O espírita científico conversava com o espírita religioso, não, filho. Nos dias de hoje tem gente que gosta só de Emmanuel. O outro só lê André Luiz. O outro gosta só do Evangelho. Muitas vezes nós estamos dispersos. E aí não tem como não evocar o Apocalipse, capítulo 1. Quando você vê, quando João se vira, lá ele diz que virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. A passagem vai explicar que os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus, semelhante a Jesus. Gente, se as igrejas são os castiçais, e ali um castiçal lembra uma vela acesa, isso aqui hoje é um ponto irradiador de luz. Não cabe um ponto irradiador de luz ir contra outro ponto irradiador de luz. Jesus estava no meio dos 7 castiçais. Olha a função de Bezerra. Pelo amor, pelo exemplo, pela fraternidade, pela humildade, serenidade, indulgência, tolerância. Unificar todo esse movimento. Pelo exemplo. Pensem nisso. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer os teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual. Bezerra teve assistência, gente? A gente citou alguns modelos aqui, né? Teve assistência. Tá? Nós também teremos ou temos? Também temos. E com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança, de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus. Ah, mas peraí, a obra não é nossa, não? A obra não é dos espíritos aqui presentes, não? A obra é de quem, gente? De Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
A boa obra, gente, que vocês têm que fazer diante dos homens, para que os homens vejam, é para que o Pai seja glorificado. Não é para que você seja glorificado. Consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Gente, nós estamos acabando, fiquem tranquilos, tá? Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Quantas vezes Bezerra chorou diante de seus pacientes? Quando enfiava a mão nos bolsos, já não tinha recurso. Quantas vezes ele chorou pedindo à Mãe Santíssima que fluidificasse aquela água e dava para um pai de família a água pedindo para dar para os filhos famintos em casa. Diante de um pai de família que perdera a esposa e que não tinha como fazer o sepultamento da esposa e os filhos com fome em casa, ele tateando os bolsos, não tendo nada, ele vê um clarão na mão dele, verde, de uma esmeralda, que ele ganha quando na formatura de medicina. E ele não pensa duas vezes, tira aquele anel, põe nas mãos daquele homem e fala, vende esse anel, sepulta sua esposa, compra o alimento para os seus filhos. Desprendimento das questões materiais. Desprendimento de sensação de poder. O que um médico sente quando põe um anel desse no dedo? Será que ele tem força para tirar isso em prol da caridade, do amor ao próximo? É de se pensar, né? E sempre adotado por um padrão de humildade e simplicidade. Tamanho, que eu acho que ele e o Chico disputavam, né? Quem era mais simples, mais humilde? Os dois disputavam. Uma vez o Chico, sentindo muita dor nos olhos, Bezerra estava ali na reunião, espiritualmente, já tinha desencarnado, e a tarefa foi de cura, aquele negócio todo, mas o Chico caladinho não falava nada. Aí acaba a reunião, ele com as dores como que aumentando, ele vira para o mentor, não sei quem que estava próximo, e pede ajuda. Né? Fala assim, eu não estou aguentando, está muito difícil, a reunião já acabou, mas pede Bezerra para ver se ele consegue me ajudar. Pô, ele estava sangrando, estava com muita dor. Aí Bezerra volta, mas Chico, por que você não me falou que você estava com dor no olho, meu amigo? A gente já tinha aplicado aqui um espaço, tinha feito uma prece, né? Tinha tentado auxiliar. Ah, não, doutor, quem sou eu? Uma besta, pedir ajuda para o senhor. Mas Chico, para com isso, Chico. Se você é besta, Chico, o que eu sou então se você é uma besta? Ah, o senhor, doutor, o senhor é um veterinário divino. Esse era o Chico e esse era o papo de Bezerra com ele. Então são dois companheiros que não mediam esforços, né? Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do iluminado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão.
o médico dos pobres. 5, 4, 3, 2, 1. Um pouco mais da vida dele, dos casos, é um exemplo vivo para nós, tá bom? Obrigado pela paciência, pelo carinho. Antes da gente encerrar a música, agradecemos a presença dessa semana muito especial, que foi a semana do aniversário do Francisco. Quem não conseguiu acompanhar as outras palestras disponíveis lá no canal do YouTube. E vamos chamar novamente Maria, também já agradecendo ao chefe especial. Mas, para quem não sabe, ela era cantada por uma menininha pequenininha que foi comprada pelo senhor de engenho para tomar conta da filhinha dele no berço. E ela tomava conta, aquela menininha escrava, com o maior carinho. Vocês viram pela letra, pela dedicação, toda a dedicação que ela deu àquela menina. E o tempo foi passando. E ela cuidando, com todo amor e desvelo, aplicando paz naquele ser. Até que ela, já menininha, transformou-se numa senhora, a vovó Aninha. Mas a menininha no berço também cresceu, transformou-se numa moça. E veio a carta de alforria, veio a carta de libertação dos escravos. E vovó Aninha não tinha para onde ir. A vida dela toda ela cuidando daquela menininha no berço. E aí, inverteu-se o quadro. Aquele bebezinho, já grande, resolveu o problema da vovó Aninha. Deu cobertura para ela. E cantava para ela também, assim. Minha vovó
dormir, minha vozinha, aqui nos braços meus. Dorme sossegadinha, deixa eu cuidar de você. Dorme, minha vozinha, nada tem que temer. Dorme nos braços meus, Deus vai cuidar de você. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegria. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencanto. Eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Está indo voando, por exemplo, estamos falando das andorinhas, né? Atraído pelas coisas materiais. Se por acaso ele perde o corpinho, é só a alma, que não é alma, né? Mas a gente vai chamar de alma. Passa a ser atraído por alguma coisa fora do campo material. É atraído por coisas do plano espiritual. E ela vai para um local especial, muito especial. Que local é esse? É onde está havendo a reprodução. E logo, logo, aquela andorinha ganha outro corpinho e sai voando novamente. Lições do Valdir e do amigo dele, do André Luiz. Gostaríamos de compartilhar com todos a escrita da Eunice, que é assim: Jesus Cristo, por misericórdia natural de sua supremacia celestial,
lançou uma estrela na terra, como símbolo do seu nascimento, em um recanto de singelo espaço, há 73 anos atrás. Senhor do tempo, para a nossa lucidez, seu brilho ainda hoje busca nos guiar e anunciar aos simbólicos de que ali existe uma nova estrebaria. Ele renasce sempre, aqui, ali, além, onde há luta íntima e busca da razão, da verdade. Exemplos teremos sempre os personagens históricos do cristianismo redivivo, que lutaram para que chegasse até nós em pesquisas de preciosos conteúdos desta doutrina de luz. Kardec, Honório Abreu, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delamy, Bezerra de Menezes e outros tantos de igual importância. Mãos amigas na fé, no porvir, se unem aqui também no tempo presente, palestrantes atuais da nossa geração, com profunda esperança no futuro, aceitando a luz da estrela guia como um sinal de que ali, a companhia do Mestre de amor se faz presente na simplicidade caridosa de nos servir infinitamente. A exemplo dos reis magos, recebemos em nossa alma precioso presente deste aniversário, como ouro, incenso e mirra, simbolizando os dons divinos que há 73 anos são oferecidos aos que buscam sua companhia neste recanto, neste canto, nesse cantinho, nosso cantinho de Jesus, nos campos do Senhor, de joelhos, reconhecendo todo o amor do querido Mestre, a nos dedicar seu caminho, verdade e luz. É como se dele brotasse em nosso coração a conhecida pergunta bem direcionada: amigo, a que viestes? E ainda descalços e nus da nossa real utilidade, podemos responder como Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Então este é o texto inspirado que Eunice nos homenageia, a nós todos, encarnados, desencarnados, e a Casa Espírita Cantinho de Jesus. Muito obrigado, Eunice. Eu gostaria de deixar uma salva de palmas para ele. A semana, o último dia de tantos ensinamentos, tantas propostas, de refletirmos, de buscarmos realmente atender ao convite que nos foi proposto dentro dessa doutrina que tem procurado servir a Jesus e, como foi bem colocado por todos que aqui estiveram, levar essa bandeira àqueles corações mais necessitados do que os nossos. Se nós hoje chegássemos ao irmão Honório Onofre de Abreu e perguntássemos o que ele teria a nos dizer, obviamente com a sua humildade e simplicidade ele diria: pergunte a Bezerra, está mais bem posicionado para informar. E chegássemos a Bezerra de Menezes e o perguntássemos: irmão Bezerra, amigo, companheiro, como foi colocado aqui pelo nosso querido irmão Antônio, o que tem a nos dizer? Pergunte a Leon Denis. Ele é o filósofo de Kardec, de Jesus. E chegássemos a Leon Denis e o perguntássemos: Leon Denis, filósofo das luzes, o que tem a nos dizer sobre a homenagem que fizemos nessa semana? Quem está próximo das estrelas, quem está próximo de Jesus é Flammarion. Pergunte a ele. E nós fôssemos a Flammarion e o perguntássemos: irmão Camille Flammarion, o que tem a nos dizer dessa homenagem que direcionamos a você e aos outros? Eu conheço as estrelas, mas estou longe de Jesus. Pergunte a Delany, não a mim, ao Gabriel. Pois ele esteve com o Mestre durante tanto tempo. O próprio Mestre, Kardec, assentou-se em seu colo, colocou em seu colo. E chegássemos a Gabriel e disséssemos:
Gabriel, que traz o nome do anjo Gabriel, o que tem a nos dizer? Ele diria: só o mestre Kardec. Pergunte a ele. Mas quem somos nós para chegarmos até essa maior estrela na Terra, dentro do cristianismo? Kardec. Pois que Jesus está a par. E chegássemos ao mestre Hippolyte Léon Denisard Rival, Allan Kardec. Mestre querido, o que tem a nos informar? Ele não nos diria nada. Pergunte a Jesus. E se nós então chegássemos a Jesus e o perguntássemos: mestre querido, foi aos teus apóstolos, mas nenhum soube nos responder, o que nos diria nesta hora? E ele resumiria em 3 palavras: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Seria a resposta de Jesus. Então, que nessa semana, a nossa responsabilidade aumentada pelo conhecimento adquirido, possamos, como espíritas, cada vez mais, nos unirmos em torno do amor que nos irmana, que nos confraterniza, e nos instruirmos nessa doutrina de luz, que tem como proposta reviver o ensinamento do Cristo. E abraçarmos com a espiritualidade da casa que nos agasalha já há 73 anos, possamos, juntamente a eles, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, em comunhão com todos os homenageados desta semana, proferirmos a prece tão conhecida por todos nós, singela, mas grandiosa. Nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que a sua paz, Senhor, nos envolva e nos direcione sempre para o Pai. Que assim seja.